Nós vamos continuar a nossa série e estamos agora no nosso penúltimo sermão dessa série, Eu Tenho Fé. Domingo que vem nós estaremos encerrando essa série de 2 meses, que nós estudamos o livro de Hebreus. E hoje nós vamos para o texto mais conhecido desse texto que nós estávamos estudando, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. E esse texto também é o clímax de todo este sermão que o autor de Hebreus estava pregando aos irmãos judeus, aos israelitas daquele primeiro século. Este é o clímax, este é o ponto mais alto e mais importante de todo o texto que nós estávamos meditando. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Eu trouxe nos slides apenas 3 versículos, mas sempre peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas no texto de Hebreus, para que depois nós venhamos ver os detalhes desse texto, e que os irmãos confiram na própria Bíblia. O meu intuito aqui é apenas explicar as verdades que estão na Bíblia, e a própria Bíblia, que é a palavra do Senhor, falará aos nossos corações, pelo intermédio do Santo Espírito de Deus. Diz assim o texto então, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Pai, como a Tua palavra é maravilhosa, como esse texto é profundo, aplica-o em nossos corações. A cada irmão que está acompanhando, a cada irmão aqui presente, fale aos nossos corações e transforma-nos, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos falar então sobre perseverança na corrida da fé. E lendo esse texto, me veio à mente uma cena de um filme ou de um livro que gosto muito, já virou filme também, mas especialmente do livro, a cena do livro O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro, O Peregrino, é uma alegoria da vida cristã, e o personagem principal, o cristão, ele desenvolve a sua caminhada, a sua carreira cristã rumo à cidade celestial. O livro inicia da seguinte forma: o autor, Bunyan, ele diz que viu um homem em um sonho vestido de trapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e carregando um grande fardo. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. Enquanto lia, chorava e tremia. Este homem tinha um fardo muito grande e estava lendo aquele livro. Isso está no 1º capítulo. E no decorrer do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 6º capítulo, este homem então carrega esse fardo e está tentando se livrar desse fardo que o incomodava. Ele encontra com o evangelista, ele encontra com a sabedoria segundo o mundo, ele encontra com amigos que abandonam essa caminhada, começam a caminhar com ele, mas logo deixa ele sozinho. Então ele passa pela porta estreita, e depois de subir um morro, o Monte Sião, um lugar íngreme, ele encontra com a cruz, e aí sim o seu fardo é tirado das suas costas. John Bunyan diz assim: cristão, que é o personagem, chegou a um lugar íngreme, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira, e mais embaixo havia um túmulo vazio. Ao aproximar-se da cruz, o fardo pesado que estava nas suas costas, que ele chorava por tê-lo,
rolando para dentro da sepultura, caiu das suas costas, rolando para dentro da sepultura, e não o viu mais. E aqui então Bunyan ou melhor, o cristão é libertado desse fardo pesado. É interessante porque aqui nós estamos no capítulo 6 deste livro, dessa alegoria da vida cristã. Existe ainda mais 14 capítulos que continuam a história do cristão, totalizando assim 20 capítulos. Então, bem no meio, ou bem no início dessa caminhada cristã, o cristão se converte e os seus fardos são tirados das suas costas. Mas vem muita coisa adiante. No capítulo 7, por exemplo, Bunyan fala sobre os desafios do cristão, como a preguiça, a presunção, a hipocrisia, e apresenta o desfiladeiro da dificuldade, que o cristão ali, ele resvalaria os seus pés, abandonando o seu diploma de cristão, e tendo que depois voltar atrás em arrependimento para buscar esse diploma. Bom, a história continua em vários outros capítulos, mas eu vou deixar que os irmãos leem depois essa magnífica obra do John Bunyan. Meus irmãos, que interessante essa história, e como isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Eu quero também refletir nessa pergunta antes de nós adentrarmos no texto. Por que nós desanimamos? Por que desanimamos da fé cristã? Talvez por cansaço. Outros desanimam por carregar fardos pesados ou por causa dos obstáculos que enfrentam. Alguns desanimam porque nem eram verdadeiros cristãos de fato. Eles são comparados àqueles que Jesus disse que a semente caiu entre os espinhos ou entre o solo ou no solo rochoso e não deu raiz. E esses vieram então a morrer. A fé morreu. Outros abandonam porque entenderam errado a palavra e pensam que ser cristão é fácil, por simplesmente um evangelho errôneo que tem sido pregado nas igrejas, o evangelho da prosperidade. Crê em Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso não é verdade. Creia em Jesus e você receberá a vitória de Cristo sobre a morte. Isso sim é verdadeiro. Mas neste mundo nós passaremos por aflições. Então, por que desanimamos? Cristãos verdadeiros também desanimam, não estão isentos de desanimar, porque deixam pesos, obstáculos, até o próprio pecado, a desviar os seus olhares de Cristo. Então, o que fazer? O texto de hoje fala sobre isso, fala sobre perseverança, esperança, ânimo, fala sobre correr a carreira da fé cristã, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. Fala sobre se libertar de pesos, de fardos diante da cruz de Cristo. Bom, vamos entender um pouco, ou relembrar um pouco, aquilo que os irmãos, que o autor de Hebreus escreveu essa carta e direcionou a eles, aquilo que aqueles irmãos do primeiro século estavam passando. Nós estamos entendendo que essa carta foi escrita aos judeus da segunda geração de cristãos, e esses judeus ou hebreus estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã devido a perseguições e a demora no retorno de Cristo. Eles estavam esperando a volta de Cristo imediatamente, e Cristo demorou a voltar, não voltou naquele século, e até hoje ainda não retornou, mas irá retornar a qualquer momento, nós cremos nisso. E por causa disso, e por causa também de alguns judeus descrentes que não creram no Evangelho, e esses estavam perseguindo os cristãos, incitados pelo inimigo para que abandonassem a fé cristã. Por causa dessa perseguição, de prisões, de cristãos sendo mortos nas praças, queimados vivos, olha só como que o sofrimento era grande naquela época. Esses cristãos então estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã. Alguns que não eram verdadeiros cristãos, de fato abandonaram. Então o autor dessa carta, dessa epístola, escreve com o intuito de motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé, permanecendo ou perseverando na crença, na confiança das promessas do Senhor. E ele quer, sem dúvida alguma,
motivar e fortalecer a fé dos verdadeiros cristãos, daqueles que não abandonariam a fé, mas poderiam passar sim por momentos de desânimo. Então, nos sermões anteriores, nós vimos que o autor trouxe diversos exemplos, no capítulo 11, de homens e mulheres que perseveraram, mas faltava o último exemplo de fé, para ser a motivação definitiva para esses irmãos. E hoje nós vamos ver esse último exemplo. Então o tema de hoje é perseverança na corrida da fé. O autor ele usa essa ilustração da corrida. É uma ilustração que é comum nas Escrituras Sagradas. Paulo também usa essa ilustração, sendo que Cristo sempre é o alvo dessa corrida. Ele está na linha de chegada e ele também é o prêmio. A coroa da glória nos é dada por Cristo e é o próprio Cristo. Então nessa corrida nós precisamos perseverar, nós precisamos ir até o final, nós precisamos continuar a corrida da fé cristã. Uma vez que cremos no Senhor, precisamos ir até o fim, rumo à cidade celestial, como o peregrino de John Bunyan. Então, como que nós vamos conseguir isso diante de tantos desafios? O apóstolo, o autor dos Hebreus, nos revela aqui pelo menos 3 coisas para nós fazermos. E nós vamos analisar essas 3 coisas. Primeiramente, ele nos ensina que para perseverarmos na corrida da fé, nós precisamos colocar de lado todo o peso e pecado que nos assedia. Então, coloque de lado, meu irmão, todo o peso e pecado que te assedia. Isso está já no versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, primeiramente, ele fala que existe uma grande nuvem de testemunhas. Isso é uma expressão idiomática hebraica que significa que existem muitas testemunhas, muitas pessoas que testemunham a nós a fidelidade do Senhor. Quem são essas testemunhas? O que é essa grande nuvem de testemunhas? É o que vem anteriormente. O termo portanto que inicia esse texto nos remete àquilo que ele havia falado anteriormente no capítulo 11. Então essas testemunhas são os heróis da fé que foram listados no capítulo 11, como Abel, Enoque, Abraão, Moisés, entre outros. Esses homens que creram no Senhor, obedeceram a palavra e perseveraram até o fim, mesmo que não haviam recebido a promessa da vinda de Cristo, mas eles perseveraram crendo que um dia Cristo viria e morreram crendo no Senhor. Então esta é a grande nuvem de testemunhas. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que testemunhas aqui não se refere a espectadores, pessoas que estão num estádio olhando a nossa corrida. Não é isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. O termo testemunha se refere aos mártires. O termo grego é marturs, que significa aquele que vai até o fim na sua crença, morre por uma crença, aquele que morre pela fé. Então testemunhas aqui se refere àqueles que provaram da bondade do Senhor e morreram crendo no Senhor, e eles que testemunham a nós a bondade do Senhor. Não é que eles estão testemunhando a nossa corrida, eles estão testemunhando a nós que nós precisamos correr até o fim, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é capaz de nos sustentar até o fim. O exemplo de fé deles é: o Senhor é bom, continuem até o fim, o Senhor é capaz de sustentar toda a fé que nós colocarmos nele. É isso que o texto está nos dizendo. São testemunhas do Evangelho, são testemunhas do poder e da glória de Deus, da bondade do Senhor, de Deus como nosso ajudador. Diante dessas testemunhas, nós precisamos correr até o fim. Isso que o autor de Hebreus está dizendo. Mas ele diz que para correr até o fim, nós precisamos abandonar todo o peso e pecado que nos assedia tenazmente, ou nos assedia de perto, nos incomoda continuamente. É interessante isso.
tradutor da nossa versão usa uma palavra, desembaraçando-nos, como se tivesse embaraçado em nossos pés ou em nossas costas esse peso e pecado. Mas literalmente a palavra grega significa deixe de lado, coloque de lado todo peso e pecado. Observe que são duas coisas aqui, é todo o peso e pecado, não apenas pecado. Existem algumas coisas supérfluas, desnecessárias, que nos atrapalham a correr. É interessante porque a ideia do peso aqui é tudo aquilo que era inútil para um corredor. O corredor daquela época, ele não poderia ter uns quilinhos a mais, e ele corria com uma roupa extremamente leve para poder correr mais, a semelhança dos corredores da nossa época. Então ele teria que tirar todo o peso, ele não poderia correr com uma mochila, puxando algo, puxando coisas desnecessárias na sua vida. E muitas vezes nós colocamos coisas desnecessárias na nossa vida, que não são pecado, mas que atrapalham a nossa corrida. Talvez aqui seja um chamado para nós olharmos a nossa agenda. Você que tem uma agenda agitada, você que prefere e vive e gasta tempo na procrastinação, no entretenimento, nos filmes, nos sites, nas mídias sociais, observe isso. Observe essas coisas que são preocupações terrenas, são prazeres temporais, responsabilidades que você não deveria assumir, e desgastam a sua vida e tiram o foco da corrida, da carreira cristã. Notícias de jornais que vai minando a sua fé a cada desastre, mensagens de WhatsApp que só incita ira e raiva. Aí já está entrando no pecado, né? Tome cuidado. Há muitos pesos que nós estamos carregando, que nós precisamos tirar das nossas vidas. Mas o texto não diz apenas o peso, mas também o pecado. O pecado é tudo que é contrário à lei do Senhor. O pecado é tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso coração que deveria ser do Senhor. Todas as idolatrias, a imoralidade, a pornografia, a mentira, a fofoca, tira todo o pecado. A incredulidade, tira todo o pecado. Porque o pecado tenazmente nos assedia, isto é, nos cerca em todo tempo, nos incomoda em todo tempo. A ideia é de cercar por perto, esse tenazmente assediar. Então ele está nos cercando o tempo todo. O pecado, ele quer nos derrubar. John Owen, um puritano que viveu bem próximo aí de John Bunyan, ele dizia que não há um dia sequer que o pecado ou frustre ou seja frustrado, ou vença ou seja vencido, e isso será enquanto nós vivermos. Por isso ele exorta, John Owen nos exorta para nós matarmos continuamente o pecado, todos os dias. É uma batalha constante. Muitas vezes nós cristãos pensamos que somente o diabo é agente do mal no mundo, mas não, o pecado do homem também o é. Nós precisamos combater este mal que habita em nós, que está no nosso interior. E como combatemos? Paulo nos revela isso em Romanos 8. Nós precisamos mortificar o pecado, mortificar a carne, através do Espírito Santo, de uma vida dedicada ao Senhor. Então, nós precisamos desembaraçar de todo peso, deixar de lado todo peso e todo pecado, e assim correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui ecoa as palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E Paulo, ele almejava a coroa da justiça, e ele sabia que estava próximo, que ele iria ser martirizado, iria morrer pela sua fé ali naquela última prisão em Roma. Então ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, a carreira, guardei a fé. Ele perseverou até o fim. Nós precisamos perseverar até o fim, essa carreira que nos está proposta. É interessante porque o termo carreira aqui em grego é agona, que traz algumas palavras em português, ou é radical de algumas palavras em português, como agonia,
que faz nós pensarmos que essa corrida é uma corrida difícil. Por isso a necessidade de perseverança. O autor diz: corramos com perseverança, com firmeza, com constância, sem desistir, porque essa corrida não é fácil, é uma corrida com obstáculos, é uma corrida que vai precisar muito do nosso esforço físico, muito mais do que uma ação silvestre, muito mais do que quilômetros caminhados, andados, pedalados por nós. É uma corrida que vai até o final da nossa vida. Então tenhamos perseverança. Interessante que o termo agona também é utilizado para refletir o conflito, o combate da fé, como no texto que eu já citei, quando Paulo diz que combateu o combate da fé, completou a sua carreira e guardou a fé, combati o bom combate. Então, muitas vezes a nossa corrida cristã, a nossa carreira cristã é esse combate que nós lutamos contra nós mesmos, contra o nosso coração pecaminoso, contra o inimigo e contra o mundo, porque o mundo é contrário a Deus. O mundo nos persegue ideologicamente, fisicamente. Vários países do mundo cristãos estão sendo perseguidos, e por isso nós precisamos nos manter firmes. E observe, o último detalhe desse versículo 1 é que essa carreira é uma carreira que nos está proposta. Ou seja, é aquilo que foi designado a nós. Nós fomos chamados para Cristo, para sermos dele. Nós somos chamados para vivermos essa carreira cristã com perseverança. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa designação. Nós precisamos então lutar nesta carreira cristã, correr com perseverança, porque assim Cristo nos chamou. E Ele diz: bem-aventurados vocês são, quando vos perseguirem por causa do meu nome, quando falarem toda a sorte de mentiras, de blasfêmias, de insultos contra vocês, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós somos chamados a glorificar a Deus até no sofrimento. Aleluia. Em segundo lugar, o texto então nos diz para olhar fixamente para Jesus, sem desviar o olhar dele. O versículo 2 continua: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então nós precisamos correr, e nessa corrida nós precisamos estar olhando para a linha de chegada, e na linha de chegada está Jesus. O texto nos diz para nós termos os olhos fitos ao autor e consumador da fé, olhar fixamente, olhar firmemente. A ideia aqui é sem desviar o olhar. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, devemos estar com os nossos olhos fitos. Não é aquele tipo de pessoa que consegue ver duas coisas, está olhando uma coisa aqui, mas já está olhando outra ali. Não, o texto nos revela e quer nos trazer a ideia de que não podemos, em possibilidade alguma, olhar para dois lados, porque isso vai nos distrair. Precisamos olhar firmemente, fitamente para o Senhor Jesus, fixamente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É interessante isso, porque essa expressão é maravilhosa. Daria um sermão só para nós tentarmos explicar em toda a Bíblia o que significa ser o autor e consumador da fé. Eu vou tentar resumir algumas coisas que essa expressão significa. Primeiramente, significa que Jesus conquistou a nossa fé na cruz e nos dá como um presente da sua dádiva. Quando Jesus na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, Ele não estava comprando apenas a herança dos céus, mas Ele estava comprando também a nossa fé. Tudo é uma conquista na cruz. Na cruz Ele pagou o preço para que nós pudéssemos crer, e Ele nos dá essa fé. A fé é uma dádiva que Ele nos dá, é graça dEle por intermédio do Espírito Santo. Por isso nós sempre falamos e cremos, segundo as Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo de Deus que gera fé em nosso coração.
Então, se cremos é porque o Espírito já colocou a fé em nosso coração, e Jesus comprou ela na cruz, por isso ele é o autor. Mas também significa essa expressão que Jesus Cristo é o objeto da nossa fé. É aquele a quem nós dirigimos a nossa fé. A nossa fé não é em qualquer coisa. Falei isso várias vezes nos sermões dessa série. Não é uma força de vontade, não é uma expressão de força positiva. Não, a nossa fé é a crença que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. A nossa fé é a confiança que Ele está conosco todos os dias e que Ele nos ama. A nossa fé é depositada nele. Ele é o objeto, Ele é o Senhor da nossa fé. Mas os significados continuam. Também, ser autor e consumador da fé significa que Ele é o exemplo para a nossa fé. Porque Jesus, Ele foi o único que teve uma fé perfeita no Pai. Quando Jesus veio a este mundo, Ele veio para ser o exemplo para nós. A sua forma de viver deve ser seguida por nós. Por isso nós somos discípulos, seguidores de Cristo, e pegamos o exemplo dele como padrão para a nossa vida. E Jesus foi aquele que teve a fé perfeita, confiou perfeitamente no Pai. Ele amou o Pai acima de todas as coisas e confiou em todo o tempo. Confiou a ponto de obedecer o Pai e ir para a morte, morte de cruz. Um momento antes da sua crucificação, ele fica angustiado pelo sofrimento que ele receberia. Ele diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade e sim a tua. Isso é fé, isso é confiança. Mesmo sabendo o tamanho sofrimento que ele iria receber, ele se entregou inteiramente e ele confiou no Pai, sabendo que ele seria glorificado pelo Pai, ressuscitado pelo Pai. Aleluia. Por isso ele é autor e consumador da fé. Mas entenda, Jesus não é apenas o nosso exemplo de fé, mas ele também é um substituto para a nossa fé, para a fraqueza da nossa fé. Porque nós não cremos como deveríamos. Quando Jesus disse para nós termos a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, Ele está dizendo: nem do grão de mostarda vocês conseguem crer. Porque se crescem como um grão de mostarda, o menor grão das hortaliças, pequeniníssimo, vocês diriam ao monte: passa daqui, e ele passaria. E nós não fazemos isso. Por quê? Porque a nossa fé é muito pequena, porque somos pecadores e falhos, não conseguimos confiar. Então Jesus nos substituiu até nisso. Quando ele veio ao mundo e confiou no Pai inteiramente, até nisso ele foi o nosso substituto. E quando cremos nele, nós recebemos todas as bênçãos e dádivas da sua confiança no Pai. E essas dádivas vêm a seguir. Por isso ele é o autor e consumador da fé. A fé se consuma em Cristo, e Cristo é o primeiro a herdar todas as bênçãos da fé. Ele ressuscitou, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E nós então viveremos pela vitória de Cristo, porque Cristo consumou a nossa fé. Aleluia. Então o texto continua dizendo que ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Que alegria é essa? Essa alegria de ver os resultados benditos da sua cruz. A alegria de chamar muitos filhos para si mesmo. Comprar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Isso está registrado, por exemplo, no texto de Isaías 53, versículos 10 a 12, onde o profeta, falando de Cristo, 700 anos antes de Cristo vir, disse que ele veria o penoso fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. O penoso fruto do seu trabalho somos nós, o seu povo. É a vitória que Cristo conquistou para o seu povo, é o perdão dos pecados e a vida eterna que nós temos nele. Então ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Imagine a vergonha do Criador de toda a terra, do sustentador de todo o universo, sendo crucificado por homens corruptos, num julgamento injusto, e morrendo numa cruz, com homens cuspindo e dando vinagre para ele beber, mas não fazendo caso da vergonha,
ele foi glorificado, ele ressuscitou, Deus o glorificou, e ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele reina, está reinando, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então, em último lugar, calcule atentamente o que Cristo sofreu e a sua vitória. O texto termina da seguinte forma: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui nós temos uma expressão que aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, essa expressão considerar. Esse verbo que está no imperativo, e também é o primeiro verbo no imperativo em toda essa porção, ou seja, esta é a ordem do texto, considerai. Esse verbo que aparece somente aqui nas Escrituras Sagradas, e ele traz essa ideia de tirar a soma, fazer a analogia de algo. A ideia aqui é para nós calcularmos, para nós ponderarmos, para nós levarmos em consideração, para nós vermos atentamente, com toda a atenção que pudermos, aquilo que Cristo sofreu e a sua recompensa por ter sofrido tudo que ele sofreu. E isso irá nos motivar a não desanimar. A segunda parte do versículo 3. E o que Cristo sofreu? Cristo sofreu tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Se nós lermos o Novo Testamento, nós veremos no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi humilhado, ultrajado, rejeitado. Ele foi espancado, açoitado, crucificado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele, que é o juiz de toda a terra, estava ali suportando a oposição dos pecadores, sendo condenado em nosso lugar. Mas ele suportou contra si mesmo cada uma dessas coisas, em troca da alegria. Nós já vimos no versículo 12, a sua vitória era infinitamente maior, porque ele morreu sim, ele sofreu o inferno, a condenação do inferno em nosso lugar, mas ele ressuscitou, ele está à destra do trono de Deus, e ele concede a nós gratuitamente a salvação, porque ele comprou esse direito em sua cruz. É isso que o autor está pedindo para nós considerarmos. Olhemos para a cruz, vejamos a saga de Cristo, o seu sofrimento, a sua humilhação ao encarnar, Deus sendo encarnado, toda a humilhação do nosso Salvador, e vejamos a sua vitória, toda a sua humilhação foi compensatória. Por quê? Porque ele conquistou a vida eterna para nós, e todo aquele que crê nele não vai morrer, mas terá a vida eterna. Morrer a segunda morte, claro. Isso é maravilhoso. É interessante porque no versículo 2 é dito que em troca da alegria que lhe estava proposta. Aqui faz eco ou faz comparação com a carreira que nos está proposta. A carreira é designada a nós e a alegria foi designada a Cristo. E ele recebeu essa alegria após sofrer com perseverança e ser vitorioso até o fim. E da mesma forma, em Cristo, nós, no final dessa carreira, receberemos a glória das alegrias do nosso Senhor. Por isso nós precisamos considerar aquilo que ele suportou. Suportar, meus irmãos, precisamos suportar os dias que estamos vivendo, porque essa vida é passageira, o prêmio está na próxima, o prêmio da soberana vocação, como diz o apóstolo Paulo. Então suporte, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Creia nisso. E então nós precisamos considerar, calcular todos esses detalhes desse texto atentamente, ponderar atentamente todos os detalhes da sua passagem ou desta passagem. Para quê? Para que nós não venhamos a desanimar. Não vos fatigueis. Esse fatigar aqui, desmaiando a alma, é um cansaço a ponto de perder
todas as forças. É um desânimo tão grande que faz nós pararmos, desistirmos. É um desânimo à semelhança da própria morte. Então Cristo sofreu tudo isso para que nós não nos cansássemos, não desanimássemos, desmaiando a nossa alma. Esse desmaiar a alma se compara à desesperança. Cristo sofreu todas essas coisas para que, olhando para Ele, tivéssemos esperança. Olha, meus irmãos, aqui nós temos a maravilhosa verdade de que Cristo é o grande herói da fé. Todos os exemplos anteriores são de homens e mulheres que obtiveram bom testemunho, mas Cristo recebeu a vitória. Ele consumou todas as promessas da fé, e Ele é o nosso exemplo, o nosso substituto, o nosso Senhor e o doador da nossa vida. Aleluia. Por isso nós precisamos olhar para Ele, considerar os seus sofrimentos, considerar o que Ele suportou, considerar a sua vitória, para podermos correr com perseverança. Kistemaker, um teólogo cristão e comentador, ele diz o seguinte: quando o cristão entende que Jesus enfrentou o ódio dos homens pecaminosos por causa do crente, o cristão deve ter coragem. Então, seus próprios problemas se tornam mais fáceis de suportar, e ele também será capaz de continuar e, consequentemente, completar a carreira, completar a corrida assinalada, designada para Ele. Então, quando olhamos para Cristo, os nossos problemas se tornam mais fáceis de suportar e nós conseguiremos completar a carreira que nos está proposta. Eu quero finalizar relembrando os irmãos a cena do livro O Peregrino, de John Bunyan, quando o cristão chegou diante da cruz de Cristo e todos os seus fardos foram tirados, ou todo o fardo pesado foi tirado das suas costas. Jesus, ele nos diz em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha, meus irmãos, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos encontrar em Jesus o descanso para a nossa alma. Jesus diz: venham até mim e eu vos aliviarei. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, com pesos, com fardos, eu vou tirar isso de vocês. E vocês vão aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E assim então, em Cristo, aprendendo de Cristo, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Quantos corriam bem e longe de Cristo agora estão, porque esqueceram e deixaram de olhar para Cristo. Vá até Jesus, olhe para Cristo, somente Ele pode tirar todos os seus fardos. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua fé. Se você é um verdadeiro cristão, eu tenho certeza que você não vai abandonar. Pode até desanimar, mas não vai abandonar. Mas a exortação é a mesma: não abandone a sua fé, corra até o fim, persevere, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida de Jesus. Deixe de lado todo peso, arrependa-se de todo pecado. Olhe para Jesus, não desvie o olhar dele. Em nome de Jesus, foque em Cristo. Há muitos pesos que estamos carregando, jogue fora. Arrependa-se dos pecados, arrependa-se daquele pecado que você está guardando em seu coração como um pecado de estimação. Não, olhe para Cristo, olhe para tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Descanse na vitória de Cristo e tenha certeza de que nele já somos mais que vitoriosos. Ele já venceu.
e todo aquele que nele crê receberá tudo aquilo que ele já conquistou para nós. Em nome de Jesus, vá até Cristo com fé. Peça para Ele tirar todo o fardo pesado de sua vida. Em nome de Jesus. Não desanime. Vença o cansaço, desânimo e a desesperança pela fé, considerando tudo aquilo que Jesus Cristo suportou por nós e a vitória que Ele conquistou e nos dá gratuitamente em seu nome. Em nome de Jesus, meu querido irmão, que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida e que você não desanime, mas corra até o fim a carreira que lhe está proposta. Curve sua cabeça e vamos